Tite pede contratações no Flamengo. Marcos Braz abre o jogo sobre negociação com o Red Bull Bragantino por Léo Ortiz. Vice de futebol falou ainda sobre a possibilidade de reforços antes do fechamento da janela. Agustin Rossi se torna o goleiro do Flamengo com mais minutos, sem ser vazado em jogos oficiais no século XXI. Dá o like só quem tá feliz com a vitória do Mengão ontem diante do Fluminense. Flamengo líder isolado e o virtual campeão da Taça Guanabara. Bom, tem muita gente elogiando o sistema defensivo, né? O trabalho do Tite, toda a comissão técnica, e é o grande momento defensivo do Flamengo, que não sofreu gols no Campeonato Carioca com a equipe principal. Isso aí permitiu a Rossi quebrar um recorde individual dentro do clube. Ainda no primeiro tempo da vitória por 2-0 sobre o Fluminense, tornou-se o goleiro rubro-negro com mais minutos sem ser vazado no século XXI em partidas válidas por competições oficiais. Ele chegou a 695 minutos sem sofrer gols. Aos 14 do primeiro tempo, dos 2-0 sobre o Fluminense, superou o Diego Alves, que entre maio e junho de 2018 sustentou uma invencibilidade de 618 minutos. Vale destacar que, conforme citado, os amistosos dos Estados Unidos não entram na conta, só jogos oficiais. Importante também registrar que os acréscimos das partidas não estão incluídos nessa conta. O último gol sofrido por Rossi em partidas válidas por competições oficiais aconteceu na rodada final do Campeonato Brasileiro de 2023. Ele foi vazado aos 25 minutos do primeiro tempo na derrota por 1-0 para o São Paulo no Morumbi. Para ele passar o recordista absoluto em minutos sem ser vazado em partidas oficiais, o Rossi precisa de mais 310 minutos sem sofrer gols, ou seja, 3 jogos completados e mais 40 minutos da partida seguinte. Entre novembro de 1978 e fevereiro de 1979, Cantarelli ficou 1.004 minutos sem sofrer gols. Caramba, será que o Rossi vai passar o Cantarelli? Que profissão boa hoje ser goleiro do Flamengo com o Tite ali no comando. É porque o Flamengo não toma gol, né? O time adversário não assusta. E que seja assim durante toda essa temporada. Eu tô falando. Flamengo vai se tornar aí um time muito competitivo para todas as competições de 2024. Tite está no caminho certo, está acertando ali a casinha, fecha a casinha e está sendo muito objetivo na parte ofensiva, né? Os jogadores do meio para frente estão conseguindo aí aproveitar as oportunidades e o Flamengo está vencendo. O Flamengo está invicto em 2024 em jogos oficiais. Bom, vamos falar aqui de mercado da bola, porque na zona mista, após a vitória de ontem, 2-0 diante do Fluminense, o Marcos Braz falou com os jornalistas e abordou aí os assuntos ligados ao departamento de futebol e falou sobre a possível vinda do zagueiro Léo Ortiz. Vamos acompanhar Marcos Braz. Sobre Léo Ortiz, eu sei que é um pouco repetitivo, porque toda vez a gente está aqui falando, mas eu queria saber se já avançou alguma coisa, o Flamengo desistiu, o que tem sobre o Léo Ortiz? Não, nem o Flamengo desistiu, o Flamengo nunca falou isso, nem o Bragantino nunca fechou essa questão. São números em que a gente entende o que seja plausível, correto, o Flamengo está atrás desses números. Sobre o jogador, acho que a gente não precisa mais falar sobre o jogador, um jogador em que a gente entende que é o nível de seleção. E agora tem que ter paciência, tranquilidade. Mas tem algum limite para o Flamengo? Não, acho uma que não. data, Não, alguma acho coisa que do tipo? a data do limite é no dia 7 de março. Não é o limite do Flamengo, é quando é que você pode inscrever. Agora eu acho que assim, se o Flamengo não fechou questão, o Bragantino não fechou questão, com calma as coisas vão ajustando ali, ou eles descem um pouquinho, o Flamengo sobe um pouquinho, vai ajustando com calma para ver se a gente chega num denominador comum. Também, se não chegar, a gente está muito bem assistido com os zagueiros, eu confio nos zagueiros que estão aí há mais tempo e nos garotos que estão subindo. Não vai ser nenhum desespero nosso não ter o Léo Ortiz. A gente conta com ele, eu sempre falo que qualquer contratação que você possa dar musculatura a um time em que vai disputar, que a gente julga que vai disputar todos os campeonatos, a gente quer se fortalecer da melhor maneira possível.
Agora, às vezes, não é possível. Então a gente tem que trabalhar com isso e vida que segue. Qual o grau de otimismo do Flamengo sobre a concessão do Maracanã? Não, esse assunto eu não trato. Presidente Rodolfo Landim. Marcos, o Flamengo tem interesse pelo angolano Kialonda Gaspar, que está na imprensa? Aí o Braz, falando da negociação, não quis se aprofundar e continuou falando em paciência. Paciência, Marcos Braz! Mais de 2 meses essa novela com o Léo Ortiz. Ou vai ou racha, meu filho. O torcedor não aguenta mais ouvir falar de Léo Ortiz. Bom, ontem o que chamou a atenção foi o Tite. Na coletiva, após a vitória, ele afirmou que o Flamengo terá que realizar mais contratações para ter um elenco com muitos atletas selecionáveis. E acredita que o clube deve se preparar para este cenário. Ainda sobre o assunto, o técnico reconhece que este é o ônus de ter um grupo tão qualificado. Eu acho que o Tite está confundindo. Ele está achando que ele está na seleção brasileira, está jogando videogame lá na Master Liga. Vou contratar o Messi, vou contratar fulano, cicrano. Brincadeiras à parte, o Flamengo realmente precisa de alguns reforços. Ele quer ter aí uma seleção na mão, né? O Tite está acostumado a treinar a seleção e ele está na seleção rubro-negra. Então, alô, Marcos Braz? Ó o Tite aí, ó, cobrando reforços na coletiva. E o Braz falou sobre essa possibilidade de novas contratações até o encerramento da janela de transferências. A janela encerra dia 7 de março. Até lá, fevereiro vai até 29, praticamente aí quase 2 semanas, né? Até o fechamento da janela. Então, ô Braz, vamos agilizar aí. Vamos ver o que o vice de futebol falou sobre esse assunto. Boa noite. Não, o que acontece é que a gente ainda tem até o dia 7 de março para fazer as contratações. Eu sempre digo que o melhor das contratações aqui no primeiro dia de trabalho, ele esteja sempre disponível a comissão técnica, só que às vezes não é possível. E quanto a ter muitos garotos da base, para mim não é novidade nenhuma, a gente acompanha os treinamentos dos garotos. Para quem não sabe, o treinamento do sub-20 é espelhado com o do profissional, é no mesmo horário, para que se você possa precisar de algum garoto, precise fazer algum ajuste, algum chamamento de algum garoto para treinar ali em cima, ele já está disponível na mesma hora. Então a gente faz isso há bastante tempo, desde 2019 a gente faz isso. Então para mim não é nenhuma surpresa. A gente, agora, em relação às contratações, eu sempre digo que se for possível você dar mais musculatura num elenco que vai disputar, que a gente pensa em disputar todos os campeonatos, quando você tem uma possibilidade de fazer uma contratação para dar essa musculatura, eu acho que tem que fazer. E deixar claro que na nossa preocupação, e assim, eu tenho que ser chato nesse tema, o Flamengo vai ter 9 jogos do Campeonato Brasileiro que não terão os seus principais atletas, que serão convocados da data FIFA. Isso é um dos únicos lugares no mundo que acontece. Isso é aqui, e o Flamengo acaba sendo penalizado por investir e por ter grandes jogadores. Eu acabei de falar, qualquer time no mundo, Bayern de Munique, Manchester City, se perder 3, 4 titulares, dependendo com quem você vai jogar, você vai sentir. E é o caso do Flamengo. O Flamengo vai ter 9 jogos do Campeonato Brasileiro e 2 da Copa do Brasil. Então, não sei, acho que conta até com a imprensa para poder arguir sobre quem está fazendo o campeonato. Aí, o Flamengo não descarta a possibilidade de trazer reforços até o fechamento da janela, dia 7 de março. Quem você queria ver no time do Mengão? E qual posição você acha que o Flamengo precisa contratar? Zagueiro, lateral, meia, volante, atacante, ponta? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, deixe seu like, seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, botão inscreva-se, dá aquela moral pro Rafla e vamos com tudo, hein? Bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, valeu!